Afinal de contas, qual que é o meu propósito de vida? Essa é a pergunta mais comum durante os meus atendimentos de mapa astral. Antes de eu te dar essa resposta, se inscreve no canal, deixe seu like e qualquer dúvida ou sugestão coloca lá no comentário, tá bom? Então vamos falar, sobre esse tal propósito de vida que faz com que as pessoas venham até mim para fazer análise do mapa astral, mas as pessoas que chegam simplesmente com esse objetivo, elas acabam aprendendo uma outra coisa que é muito importante. É o tal ponto de transformação. Juliana, eu nunca escutei falar sobre isso. Sim, esse é um assunto que às vezes muitos astrólogos eles não trazem à tona, né? O propósito de vida ele acabou se tornando um assunto muito comum quando a gente fala de astrologia. Mas mais importante do que você saber qual é esse propósito é você saber o que realmente você precisa trabalhar para chegar nesse propósito e mais do que isso, aquilo que vai te transformar, te deixar pronto para você viver esse propósito. E é esse acontecimento, essa sequência de fatos que a gente chama de ponto de transformação. Tô confusa, não tô entendendo nada, eu vou dar o meu exemplo. No meu mapa astral, o meu propósito de vida é exatamente esse, trabalhar com autoconhecimento, usar toda a minha sabedoria, que eu acredito muito em reencarnação, então que eu já trago de outras vidas para estar aqui, auxiliando, sendo uma ferramenta para muitas pessoas se aprofundarem no autoconhecimento, ou seja, se conhecerem e tirarem delas, o melhor que elas têm lá dentro, o melhor que elas podem fazer por elas mesmas. Mas o ponto de transformação do meu mapa, ou seja, aquela situação em que iria realmente me fazer entender o porquê que esse propósito de vida é tão importante, queria me trazer a coragem para mudar toda a minha vida, porque foi o que eu fiz, era a maternidade. Ah, Juliana, então no momento que você teve a sua filha, tudo se resolveu? Não. Vem desde, na verdade, que eu sou criança, porque quando a gente fala da questão da maternidade, se trata da minha relação com a minha mãe e depois vale lembrar que eu sofri um aborto espontâneo em 2015, então esse foi o meu primeiro contato com a maternidade e depois só no final de 2017 que eu vim realmente a ter a minha filha, a concretizar essa questão. Mas, então depois disso, tudo se transformou? Também não. O meu contato com o autoconhecimento se aprofundou muito ali, Desde 2008 eu queria muito viver só disso, mas eu nunca tinha tido coragem de realmente embarcar nessa aventura. E depois ali, quando eu vi a minha filha, eu já contei essa história aqui algumas vezes pra vocês, quando eu vi a minha filha ali nos meus braços, eu falei, se o que eu mais quero é que ela seja feliz, eu preciso me permitir isso também. E a minha felicidade, ela estava muito ligada à minha realização profissional, que só viria a partir do momento que eu trabalhasse com autoconhecimento. Então tá bom, Juliana, então agora você é mãe e você está vivendo o seu propósito. E ponto final? Não. Aí é que mora o grande segredo. Quando a gente entende esse nosso ponto de transformação, a gente precisa entender que isso vai caminhar com a gente ao longo da nossa vida. E é através da maternidade que eu conheço todas as minhas potencialidades, mas também que eu reconheço todas as minhas sombras. E aí eu aprendo a lidar, A maternidade, ela já traz culpa por si só, mas é essa culpa trazida pela maternidade que muitas vezes se torna um questionamento para a minha vida profissional. Então eu preciso entender que isso sempre tem que estar em equilíbrio na minha vida. E aí a gente começa a entender melhor. Então tá bom, Juliana, então o meu propósito de vida, ele sempre vai estar ligado com a minha vida profissional? Também não. Às vezes o propósito de vida de uma pessoa pode ser simplesmente a maternidade e não necessariamente a vida profissional. Isso quer dizer que ela vai ser fracassada na vida profissional? Não, porque às vezes a vida profissional é o grande ponto de transformação, é o que a prepara para ser mãe. Então é muito importante que a gente entenda como essas duas, coisas andam juntas. Não existe um propósito de vida sem a gente entender primeiro esse ponto de transformação. E depois que a gente entende, que a gente reconhece esse ponto de transformação, é preciso que a gente coloque as duas coisas para caminhar juntas, porque é dali que você vai tirar toda a força, toda a sabedoria que você precisa para viver o seu propósito de vida. Então o meu convite para você é, você já sabe qual que é o seu propósito? Você já fez uma análise de mapa astral? Você conseguiu entender? Ou até mesmo se você foi capaz de entender esse propósito, sem uma análise, você entende qual que é o seu ponto de transformação para que você sempre volte aqui, para você se fortalecer, para você se abastecer de você mesmo e continuar seguindo esse propósito?
Deixa aí no comentário. E mais uma vez eu vou pedir pra vocês, se inscreva no canal, isso é muito importante para que esse canal cresça e eu continue aqui todo dia, às 8 horas da noite, trazendo um novo vídeo pra vocês, tá bom? Encontro vocês amanhã então.